E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos chegando para mais um vídeo. Hoje, o segundo do dia, né? Hoje a gente vai falar sobre essa denúncia aí que foi feita, depois de tudo que aconteceu no Clássico. Eu achei que fosse o vídeo da manhã, da tarde, fosse ser o último capítulo da novela, mas tá tendo desdobramento e a gente vai ter que falar, não tem jeito, né? Falamos também sobre, no vídeo da tarde, né? Sobre a Leila falou, o Casares comentou, a Leila deu uma entrevista pro GE, o Casares respondeu através de nota. Eu vou deixar na janelinha o vídeo, como eu sempre faço, para você assistir, caso você não tenha assistido, tá? O vídeo da manhã a gente falou do Arboleda, também pegou a pena mínima, né, da expulsão contra o Bragantino, também só faltava pegar mais do que isso, né, a expulsão injusta, e também nas mudanças na lista do Campeonato Paulista. Tá tudo na janelinha, eu vou deixar para você aqui, caso você queira assistir, caso você não tenha visto no vídeo da tarde, tá? Lembrando, somos patrocinados pela KTO e pela Jaguar, aliás, meus belos óculos estão aqui, que me deixam um pouco menos judiado. E você encontra no primeiro comentário fixado o link da KTO, nossa parceira, para você se divertir. Hoje, o tal do Real Madrid quase me aplicou uma peça, porque eu apostei no Real Madrid e no Manchester City. Manchester City era mais ou menos barbada, né? Meteu 3x1 no Copenhague, pelo menos a hora que eu tava vendo, tava 3x1. E eu fiquei vendo o jogo do Real Madrid, conversando com os membros do canal lá, o pessoal, Real Madrid e tal. Eu falei, chega nessa fase da Liga dos Campeões, o Real Madrid começa a ganhar aqueles jogos difíceis, aí vai embalando, né? Camisa pesa, então, mas me deu uma graninha. Pouca, né? Porque eu também não aposto muito, mas eu gosto de apostar em Liga dos Campeões. E se você quiser também, você pode apostar no São Paulo também no jogo contra o Ituano no domingo. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto de apostar no São Paulo. E muita gente falou, Mauro, aposta pra perder, porque aí se perder, você ganha dinheiro. Eu falei, apostar pra perder, você tá jogando energia ruim no São Paulo. Não faço isso, até já fiz, não vou mentir, mas não faço mais. Eu torço pra ganhar sempre e aposto em outras coisas. Faço mesmo se você quiser se divertir e use o cupom Barolo pra você ter aquele desconto, aquele bônus de 20% maroto que você tem com a KTO, essa casa de aposta tão bacana, séria, que é onde a diversão acontece. Bom, vamos lá. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo entregou hoje as denúncias contra o pessoal do São Paulo, jogadores e dirigentes que estavam envolvidos na treta lá depois do jogo. Rafinha, Rato, e lembra que eu falei para vocês do Caleri? O Caleri também. O auxiliar Stefano Neto, o que foi expulso, né? Teve um auxiliar expulso, você lembra, no jogo? Além do Casares, do Belmonte e o Fernando Bracali é um conselheiro. Eu acho que eu vi o Fernando Bracali, se não me engano, lá em Minas Gerais, no hotel, porque o São Paulo deu um azar danado, né? O Casares, inclusive, ele me viu lá. Eu estava hospedado no mesmo hotel que o São Paulo. Eu acho que ele estava lá. Se não me engano, o Fernando Bracali é um conselheiro que estava lá também. Ele está sempre junto com a delegação de São Paulo. Todos eles foram enquadrados no artigo 258 que contraria a disciplina ética e esportiva não tipificada pelas regras do Comitê Brasileiro de Justiça Desportiva. Olha a pena. Pena prevista para os atletas e o auxiliar, né? É de 1 a 6 partidas e os dirigentes, pena de 15 a 180 dias. Com exceção do auxiliar, que foi expulso, né? Os outros todos foram citados na súmula. E do tal do Candansan. Foram citados porque foram no vestiário do juiz para xingar o juiz. Todos eles estão na súmula. O Belmonte também foi denunciado, além disso, além de ter ido lá na porta do vestiário, foi denunciado pelo xingamento ao Abel Ferreira e está prevista para ele uma punição de 15 a 90 dias e multa de R$100 a R$100 mil. Só que aí, se ele for punido pelas duas acusações, dele ter ido no vestiário xingar o juiz e dele ter xingado o Abel, a pena dele pode chegar a 270 dias de suspensão. Então, é isso, eu vou passando para vocês. O julgamento deve acontecer na semana que vem. Eu, sinceramente, acho que não vai acontecer nada, principalmente com os jogadores. Vou levar uma multa ali, uma grana, não? Mas não acredito em suspensão de jogador, não acredito que os 3 vão ser suspensos. Agora, eu acredito numa punição pro Belmonte, pro Casares também vai ser aquela coisa para inglês ver e pro esse conselheiro aí também. Mas eu confesso que eu não tô tão preocupado assim com os jogadores. Mas se acontecer o pior, a gente vai perder 3 jogadores importantíssimos numa fase decisiva, caso o São Paulo passe para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Bom, a CBF, além da decisão que ela divulgou lá do número de estrangeiros, porque os 20 representantes dos clubes do Brasileirão se encontraram ontem na sede da CBF, né, na terça-feira.
O campeonato começa no dia 13 de abril, acaba no dia 8 de dezembro, e aí tem algumas novidades. Além da história dos estrangeiros, que subiu de 7 para 9, pela primeira vez na história, os capitães dos times também vão participar do conselho técnico da CBF. A partir dessa edição também vai ter o troféu Roberto Dinamite para o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Todo artilheiro, o goleador da rodada vai ter esse prêmio Roberto Dinamite. Roberto Dinamite foi o maior artilheiro do Brasileirão com 190 gols. Aí tem uma novidade legal que a gente já falou aqui no vídeo, se não me engano a gente já falou sobre isso. Os árbitros vão ter que explicar as decisões revisadas pelo VAR. Para o público no estádio, usa o mesmo microfone, tá? A CBF recebeu a aprovação da FIFA para fazer isso. Essa novidade foi testada na final da Supercopa Feminina entre Corinthians e Cruzeiro. Então vai ser assim, que nem, por exemplo, vamos supor, aconteceu o lance lá do pênalti do Rafael. Aquela incompetente lá falou no VAR, e o juiz vai ter que falar, olha, no VAR a gente chegou à conclusão que o cara deu um soco, então não sei se vai resolver muita coisa, sinceramente. Você acha que vai resolver alguma coisa? Você acha que o juiz vai ficar melhor agora? Porque vai falar no microfone a decisão do VAR vai ficar melhor. É decisão para inglês ver, né? E aí, pela segunda vez na história do Brasileirão, o Brasileirão vai ser paralisado durante os períodos data FIFA. É aí que tá a pegadinha da CBF, que tá no título do vídeo. Além dos jogos não acontecerem, né, durante as partidas, quando tiver partida da seleção, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. Então, acabou a convocação, 48 horas depois, o time que teve jogador convocado pode jogar. Só que isso não é verdade, isso é uma pegadinha. Por quê? Porque a Copa América é sim uma data FIFA. E a CBF divulgou que o Campeonato Brasileiro não será paralisado durante a data FIFA. Então, não dá pra confiar, né? Não dá pra confiar muito. Pela segunda vez, o campeonato vai parar na data FIFA. O Brasileirão será paralisado nas datas durante as datas FIFA, mas a Copa América é data FIFA e não vai ser paralisado. O que nos interessa, porque data FIFA já para, né? Já parou, já não tem problema. Mas a Copa América é uma data FIFA, então é um peso, dois pesos e duas medidas, né? Então, mas eu vou informando vocês. Eu acredito que isso não vai mudar. Isso aí não vai ter novidade não, tá, gente? Hoje o Luan se reuniu o grupo do São Paulo para se despedir. Ele aceitou a proposta do Vitória, vai ficar emprestado lá até o final do ano. E embarcou para Salvador. Lá, sinceramente, aquilo que eu sempre falo para vocês aqui, e muitos concordam, não sei o que aconteceu com o Luan. Foi largado lá por 3 treinadores. Rogério Ceni não quis, Dorival não quis, Carpini não quis. Não entendi por que renovaram o contrato dele até o final de 2026. Vai ficar emprestado ao Vitória. Desejo sorte porque eu gosto do Luan. Mas, e aí, quem sabe volta mais maduro. Não sei. E o André Silva foi apresentado oficialmente, deu uma entrevista. Ele disse que, alguns pontos importantes que eu acho que ele falou, disse que ele admira muito o Caleri e tal, mas ele disse que tem características totalmente diferentes. Porque, teoricamente, ele veio para ser reserva do Caleri, né? Mas eu acho que nem isso, não é para ser reserva. Porque ele tem outras características. Falou que gosta de sair para sair buscar o jogo, e aí, com isso, ele se transforma em mais uma opção pro Carpini ali no setor de ataque. Bom, tomara, né? E aí ele fala, a gente tava perguntando, muitos perguntaram para mim, nas redes sociais, Barolo, será que ele pode jogar? Tá parado, tá jogando? Não, ele falou que tá 6 meses de competição, tá temporada, tava disputando, tá bem fisicamente, e se precisar dele, ele tá disponível. Só que aí, como a gente falou no vídeo da manhã, ele vai estar disponível caso o São Paulo passe para a próxima fase, porque tem que tirar um da lista, deve tirar o Ibali, e ele deve estar à disposição já para as próximas fases, e tomara, né? Tomara que esteja bem fisicamente mesmo, e eu tenho certeza que ele vai ser aproveitado, né? Tenho certeza. E falou que o São Paulo tem um grupo campeão, falou que jogar Libertadores foi importante mesmo, né? Ele estava sendo procurado pelo Vasco também, e também disse que conhece a trajetória do São Paulo, a história do São Paulo, bacana. Isso aí eu acho legal. Sempre vou falar pra vocês que isso é bacana, do cara querer jogar no São Paulo, tá com fome de jogar Libertadores. Quem pretende ir pra Itu no jogo de domingo e não comprou ingresso, 3 dos 5 setores lá do Novelli Júnior estão com ingressos esgotados. As áreas do tobogã e da arquibancada coberta, que são destinadas à torcida do São Paulo, além da arquibancada coberta, que é do Ituano, já não tem mais ingresso. Aí só tem ingresso só para a torcida local, só para o Ituano. No tobogã, no valor de R$120 com meia entrada de 60, e para a arquibancada central, que custa R$60, com opção de meia entrada a R$30. Lembrando que contra a Ponte Preta e Guarani foi torcida única, né?
porque se entende que é um clássico e que também é como, mesmo que acontece aqui em São Paulo. Mas no Itu contra o Ituano não é torcida única. Então, tanto que a torcida do São Paulo já esgotou os ingressos para o lugar destinado ali ao setor deles ali. Eles dividem bem, então vai estar lotado no Velho Júnior com certeza, né? Geralmente, se eu não estou enganado, a torcida do São Paulo vai ficar atrás do gol, você olhando nas câmeras de televisão do lado direito. Eu acredito que seja isso, tá? E olha só, a gente tem uma discussão sempre aqui, né? Por isso que é legal o futebol, sobre quem é a maior torcida, a menor torcida, passou, não passou e tal. Eu costumo falar que o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, né? E a gente fala 20 milhões, aí alguém fala, não é 20, é 15, não é 16, São Paulo nunca tem 20 milhões de torcedores. Olha só, a revista Placar, eu vi nas redes sociais da revista Placar, divulgou uma pesquisa do Atlas Intel, que divulgou o ranking dos 14 times do futebol brasileiro, a torcida dos 14 times do futebol brasileiro. Essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Primeira posição, né? Maior torcida do Brasil, não é surpresa para ninguém. Flamengo com 46,9 milhões de torcedores, o equivalente a 21,9% da população. Só que aí é o seguinte, né? Eu sempre falo, e acho que muita gente concorda, a torcida do Flamengo não discuto que é a maior, não tem discussão. Só que, por exemplo, no Nordeste tem muito flamenguista, mas muito flamenguista. Quem já foi pro Nordeste, ou quem é do Nordeste, sabe do que eu tô falando. Eu viajei algumas vezes pro Nordeste e todo mundo é flamenguista lá. Só que torce pro Flamengo e pro Fortaleza, torce pro Flamengo e pra outro time. O Flamengo é uma paixão, porque sempre se transmitiu muitos jogos do Flamengo. Então, eu não sei se desses 46 milhões, todo mundo é tão empolgado assim com o Flamengo. Não sei, mas não discuto que é a maior torcida, não discuto. E também não discuto que a do Corinthians é a maior também. A do Corinthians, segundo essa pesquisa, tem 30,4 milhões, 14,2% da população. E aí, terceiro lugar, que também não é surpresa, está o São Paulo Futebol Clube, com 21,2 milhões. Com 9,9% da população brasileira que diz torcer para algum clube, 9,9% se diz São Paulino. Então, quando você falar que somos 20 milhões, não, somos 21 milhões, e mesmo você vê como é interessante, né? Muita gente fala que nas fases difíceis a torcida abandona, e muita gente tem a teoria que nas fases difíceis a torcida cresce. No São Paulo cresceu, porque nas fases ruins, né, que a gente viveu tantos anos de fase ruim, a torcida do São Paulo cresceu. E só para completar essa informação, ó, ainda segundo essa pesquisa aí, entre os times de São Paulo, o Palmeiras é o quarto, que vem atrás do São Paulo, e o Santos é o 12º, tá? E o primeiro carioca depois do Flamengo é o Vasco, que está em 5º lugar, seguido pelo Fluminense e pelo Botafogo. O Fluminense em 11º e Botafogo em 13º, tá? Então, ó, voltamos amanhã. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu vou fazer o seguinte: amanhã a gente tá postando vídeo 2 e 9 da noite, né? Mas se não tiver muita notícia, eu não vou fazer um vídeo para dar 2 ou 3 notícias. Então, como tá fraco de notícias, tirando os desdobramentos da confusão, a gente não tem muita notícia, então dá para separar tudo no vídeo da noite e fazer um videozinho um pouquinho maior. Mas se inscreva no canal e ative as notificações, porque se tiver, você já é acionado, aí você assiste ali na hora do almoço. Vou estar preparado para fazer, vou estar aqui, amanhã eu tenho que trabalhar também, fazer outras coisas, e vou estar aqui no escritório correndo atrás das informações. Se tiver bastante notícia legal, né? Mas se tiver notícia importante, tem o vídeo das 2, senão a gente se encontra às 9 da noite, tá? Olha só, o Momento Maguila, o nosso querido Momento Maguila. Um abraço pro Alex e pros filhos Gustavo e Renato, são de Cotia, em São Paulo. Pro João Gabriel, de Umuarama, no Paraná. Pro Brian Amorim, de Franca, São Paulo. Arthur Silva, de Salvador, na Bahia. Pro Alex e pras filhas Isabela e Duda, eles são de Araras, em São Paulo. Deixe para nós, por favor, o nome e a cidade de onde você é, para você participar aqui do Momento Maguila, que é uma maneira de eu agradecer sempre o prestígio de vocês, o carinho de vocês, tá bom? Então a gente se encontra amanhã, ou às 2 ou às 9, falando do São Paulo Futebol Clube. Aqui não é Vai São Paulo, é Vamos São Paulo. E eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, tchau.